Estamos de volta ao terceiro bloco do Fale Mais Sobre Isso desta semana, em que estamos discutindo o mundo do trabalho e a saúde mental. Você já reparou que algumas pessoas, mesmo submetidas a muita pressão, não se estressam? Por que será que isso acontece? Por que algumas pessoas se estressam facilmente no trabalho e outras não? Para nos ajudar a entender isso, vamos ouvir alguns profissionais respondendo a uma pergunta que eu fiz a eles. Você enxerga, você vê sentido no seu trabalho? Você vê sentido no que você faz? Sim, com certeza. Eu iniciei o curso de Direito. Antes de iniciar o curso de Direito, eu optei por fazer matemática. Segui os passos da minha mãe e acabei por não me identificar com o curso. Iniciei o curso de Direito por razões bem pessoais. Eu comecei a viver, a ter que enfrentar situações onde isso me gerava uma enorme indignação. Então eu entrei para o Direito com a ideia de me profissionalizar, me capacitar, a saber como enfrentar esse tipo de problema. Ao longo do curso eu fui vendo que na mesma medida em que eu poderia me ajudar, eu teria condições de ajudar o próximo, de levar ao próximo aquela paz que eu buscava ao fazer o curso de Direito. Então existe uma identificação entre seus projetos pessoais e seus projetos profissionais. Sim, com certeza. Inclusive, isso é até bem complicado, porque nessa etapa inicial, quando a gente começa a se inserir no mercado de trabalho, a área profissional tende a englobar quase que 100% da sua vida. Então você tende a investir a maior parte do tempo na área profissional, sempre curso, sempre leitura, sempre tentando se capacitar mais. E é necessário sempre estabelecer um certo tempo para a área pessoal, para relacionamento, família, esporte, esse tipo de coisa. Então é sempre bem complicado, mas, enfim, respondendo a sua pergunta, identificação total. Sou bem feliz com o que eu faço. E o senhor enxerga sentido, vê sentido no que faz profissionalmente? Claro, tem. Claro que tem sentido, né? Se não tiver sentido, aí fica complicado, né? Existe um sentido e existe também um gosto no trabalho, né? Desenvolver o meu trabalho. Então, eu gosto daquilo que eu faço. Tem algumas coisas que atrapalham, né? Que a gente tem que assimilar, que tem um lado bom do trabalho e o lado ruim, né? Você consegue enxergar sentido, né, no que você faz? Consigo, porque quando nós temos um alvo, um objetivo profissional e pessoal, quando você quer realmente alcançar algo, então você tem metas. E essas metas, o que significa? Você ter a sua agenda controlada, você procurar não permitir que os problemas do trabalho, do dia a dia, venham te sufocar. Então o que eu procuro fazer no meu dia a dia? Eu agendo, eu procuro, quando eu sábado, os finais de semana, eu procuro lidar mais com a minha família, não procuro deixar que o profissional impeça de estar com a família. Então não são metas só profissionais? Não, é pessoal. Porque meta profissional é o seu, mas não podemos esquecer que a família também faz parte da nossa vida. E sem a família, que adianta ter uma vida profissional? Não é verdade? Então quer dizer, você tem que ter o profissional e o pessoal junto. Os dois na mesma balança, crescendo por igual. Nenhum e nem o outro. Os dois têm que ser por igual. Acabamos de ver alguns profissionais falando se veem ou não veem sentido no seu trabalho. E por que a questão do sentido? É aí que a psicologia pode nos dar uma grande contribuição. O ser humano é um animal racional, mas a racionalidade não é a única coisa que diferencia o ser humano dos demais animais. A capacidade de atribuir sentido e significado às suas ações é que também acaba nos diferenciando de todos os demais seres vivos sobre a face da Terra. E o que seria isso? Atribuição de sentido, de significado às ações. O homem, ao agir, ele consegue planejar, ele consegue refletir sobre as características da sua própria ação, as consequências da sua ação, ele consegue antecipar consequências, inclusive visualizar as consequências mentalmente e consegue, fundamentalmente, dar sentido, significado ao que está fazendo, um sentido que está ligado aos outros sentidos da vida social, na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, na vida sexual, na vida política e econômica.
dar sentido às suas ações, dar consequência e significado. É o que faz com que o ser humano consiga trabalhar de forma mais resistente a qualquer possibilidade de estresse. Porém, quando o homem não consegue atribuir sentido às tarefas que está desenvolvendo, como por exemplo dentro do trabalho, quando ele não consegue se reconhecer no próprio processo de trabalho no qual está inserido, não consegue se identificar com todo o que faz, com o produto do seu trabalho, por exemplo, essa falta de sentido abre as portas para o estresse. Então, para que o estresse não encontre as portas abertas, importa que o trabalho que uma pessoa desenvolve seja carregado de sentidos e significados que lhe digam respeito, possuindo ligação com as suas expectativas de vida e valores morais, espirituais e existenciais. Importa que lhe ofereça condições de crescer enquanto ser humano, como indivíduo e ser social, devolvendo-lhe em realizações pessoais o que ele entrega à sociedade em realizações profissionais. O homem se autoproduz pelo trabalho. Portanto, importa que esse mesmo homem se identifique com o produto das suas próprias ações, conhecendo-se e se reconhecendo no produto dos seus esforços e, mais do que isso, seja reconhecido como legítimo produtor e proprietário coletivo das riquezas que produz em benefício da sociedade. Por fim, não é exatamente o trabalho que estressa o homem, e sim as relações de trabalho quando alienantes e coisificantes, ou, em uma só palavra, desumanizantes. Ficamos aqui no Fale Mais Sobre Isso dessa semana e você pode nos acompanhar tanto no nosso site falemaisobreisso.com.br, onde inclusive você encontra uma lista de profissionais da saúde. Você também pode assistir aos nossos programas na nossa página no YouTube, Fale Mais Sobre Isso no YouTube, e ainda nos curtir no Facebook, também Fale Mais Sobre Isso. Nos vemos na próxima semana, eu agradeço a sua audiência. Um oferecimento R. Bertolini Marketing.